Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versos 35 a 37. Para aqueles que nos visitam ou nos acompanham à distância pela internet, e é a primeira vez que se conecta conosco, nós temos já há mais de um ano meditado neste livro, o Evangelho segundo Marcos. É um dos livros da Bíblia que narram a história de Jesus Cristo. Então nós chegamos hoje ao capítulo 12 e leremos os versos 35 a 37. Eu lerei e os irmãos acompanharão aí silenciosamente. E a minha sugestão é que você continue com a sua Bíblia aberta. Diz o seguinte, Marcos 12, 35 a 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças pelo privilégio de pisar os teus átrios mais uma vez. Damos-te graças por nos permitires meditar na tua palavra mais uma vez. E pedimos-te que tu trabalhes em nós por meio do teu Espírito, a fim de que possamos ter uma correta compreensão do sentido desta passagem. Convença também, por meio do teu Espírito, o nosso coração de que a tua palavra é a verdade. E dá-nos a graça de vivermos de acordo com a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está vivendo a sua última semana de vida encarnado entre nós. É terça-feira. E o dia de Jesus, esta terça-feira, a sua última terça-feira, tem sido um dia muito intenso para o Senhor. Foi um dia de muitos embates. Se você tem nos acompanhado, você sabe que este foi um dia intenso e de muitos embates do Senhor Jesus com os líderes judeus dos seus dias. No domingo passado, nós analisamos a conversa de Jesus com um escriba sobre o principal dos mandamentos de Deus. Qual é o principal mandamento? Esse foi o tema da conversa. Mas na semana passada, no último domingo, eu observei que esta conversa de Jesus com o escriba parece ter sido uma conversa diferente das anteriores. Parece que houve uma mudança no tom da conversa. Diferentemente das perguntas feitas pelos interlocutores anteriores,
A pergunta do escriba, eu disse, ela me parecia uma pergunta não capciosa. A mim, me pareceu ser uma pergunta um tanto quanto honesta, e eu dei as razões na semana passada. Hoje eu quero pontuar que houve outra mudança agora no fluxo, agora uma mudança no fluxo da narrativa. Não é uma mudança de tom, mas é uma mudança no fluxo da narrativa. Parece que Marcos, o narrador, ele deseja deixar claro aqui, nesta sessão, que os embates de Jesus com os líderes judeus terminou. Ele quer deixar claro que a sessão a respeito dos embates teve fim. Dê uma olhada no final do verso 34. Acho que ele pontua isso de maneira muito clara na expressão aí, ó. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, no final do verso 34, Marcos parece querer deixar claro que os embates de Jesus com a liderança terminou. Ainda é terça-feira. Os embates terminaram, mas ainda é terça-feira. E Jesus continua no templo. Mas agora, com o fim dos embates, Jesus está ensinando no templo. Isso fica claro aí no início do verso 35. Jesus não está mais no embate, no confronto com os líderes judeus. Jesus agora está ensinando no templo. E a pergunta é: sobre o que Jesus está ensinando? Qual é o assunto da aula de Jesus? A respeito de que Jesus ensina? Irmãos, Jesus está aí ensinando a respeito da natureza do reino messiânico. Ao ensinar a respeito da natureza do reino messiânico, Jesus está aí preparando as pessoas para os acontecimentos da sexta-feira. É a última semana de Jesus, é aquela semana que ficou conhecida como a Semana da Paixão, é terça-feira, mas na sexta-feira está morto. E os acontecimentos da sexta-feira seguinte certamente haveria de frustrar a expectativa messiânica do povo. É que nos dias de Jesus, os judeus viviam debaixo do domínio do Império Romano. Vivia debaixo do domínio político estrangeiro. Aliás, os judeus sempre sofreram muito debaixo da opressão de governantes gentios. E talvez por isso a esperança messiânica deles tenha ficado contaminada. A expectativa deles era que o Messias chegasse trazendo libertação desse jugo político estrangeiro. E a essa altura dos acontecimentos, Jesus já estava sendo visto por muitos como este possível libertador político da nação.
Por exemplo, depois você pode conferir no capítulo 6 do Evangelho de João. João diz que depois daquele milagre da multiplicação dos pães, por exemplo, o povo desejou proclamar Jesus rei, desejou levá-lo para Jerusalém e promover uma revolução liderada por Jesus. Está lá no capítulo 6 de João, versos 14 e 15. E Jesus foge deles. Jesus não se deixa usar para esses propósitos de uma libertação política da nação de Israel. Por isso, irmãos, Jesus está aqui dando pistas da real natureza do reino dele, que ele vai dizer a Pilatos mais tarde que não é deste mundo. Então ele está aqui dando pistas da natureza do reino messiânico. Os acontecimentos da sexta-feira seriam frustrantes para a expectativa messiânica dos contemporâneos de Jesus. E foi de fato frustrante. Foi de fato frustrante. Vocês certamente se lembram do desânimo, do abatimento daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembram? Eles estavam frustrados, eles estavam abatidos, eles estavam desanimados. Jesus se coloca ao lado deles, já ressuscitado, eles não reconhecem o Senhor, e o Senhor pergunta: sobre o que é que vocês estão conversando? Por que é que vocês estão abatidos? E eles dizem: será que só você não sabe o que aconteceu na sexta-feira? É que Jesus, o Nazareno, foi humilhado, morto, crucificado, e nós esperávamos que ele haveria de restaurar a nação, libertar a nação. Portanto, o sonho acabou. Jesus teve que abrir a Escritura e falar: mas será que vocês não entenderam nada até agora? Não convinha que o Messias fosse um servo sofredor? E ele então começa a fazer um estudo bíblico com aqueles 2 discípulos para lhes levantar o ânimo. Então, irmãos, os acontecimentos da sexta-feira seriam acontecimentos desanimadores para a esperança messiânica dos judeus. E Jesus então está aqui preparando-os na terça-feira. Jesus está aqui dando pistas a respeito do Messias e a respeito do reino que o Messias veio estabelecer. Então vamos ver a pista que Jesus dá. Qual é a pista que Jesus dá? Dê uma olhada no verso 35. No verso 35, Jesus faz uma pergunta. Ele pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Veja bem, o termo Cristo é o termo grego para ungido. Cristo é o termo grego para Messias. Então, Jesus aqui está fazendo uma pergunta a respeito do Messias, a respeito da esperança messiânica de Israel. E sabem, Deus ao longo da história deu muitas pistas a respeito do Messias. Deu pistas até a respeito do lugar onde ele nasceria. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Israel, de Judá, em ti, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, ao longo da história, Deus foi dando pistas. E uma das pistas mais conhecidas a respeito do Messias, uma pista bastante conhecida de todos, era que o Messias seria filho de Davi. Ele seria um descendente de
Davi. O próprio Deus prometeu a Davi, por meio do profeta Natã, que um descendente dele, Davi, haveria de se assentar no trono para sempre. Haveria então de vir um herdeiro do trono de Davi, cujo reinado não teria fim. Você pode conferir essa promessa feita a Davi no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Então, era do conhecimento geral que o Messias esperado seria filho de Davi. Então é isso que Jesus está perguntando. Não é do conhecimento geral? Os escribas não dizem aí, os teólogos não dizem que o Messias é filho de Davi? Essa é a pergunta que Jesus coloca. Agora vejam no verso 36. Depois de colocar essa pergunta, que é uma pergunta afirmativa, Jesus não está aqui ainda procurando resposta, mas no verso 36 Jesus mostra uma aparente contradição. Ele diz: os escribas dizem, e todos vocês creem que o Messias será um descendente de Davi, um filho de Davi, mas acontece, verso 36, que o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Verso 36. Vejam bem, Jesus aqui está citando o Salmo 110, salmo que nós lemos no início do culto hoje. Então Jesus está citando o Salmo 110, verso 1. E olha como é que Jesus cita aqui, não é? Ele diz aí: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Falou aonde? No Salmo 110. Deixe-me abrir um parêntese aqui para mostrar a você como é que Jesus acredita na dupla autoria da Bíblia. Olha como é que Jesus cita o Salmo 110. Ele diz aí: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Quem está falando no Salmo 110? Davi e o Espírito Santo. Então ele menciona aqui, Jesus menciona aqui o que Davi falou no Salmo 110, e ele diz que Davi falou pelo Espírito Santo. Isso é um detalhe importante, porque mostra para você e para mim que para Jesus a Bíblia tem dupla autoria. Tem uma autoria humana e ao mesmo tempo uma autoria divina. Para Jesus, quem está falando no Salmo 110 é ao mesmo tempo Davi e o Espírito Santo. Então a Bíblia é ao mesmo tempo um livro humano e um livro divino. A Bíblia tem dupla autoria. Conforme Jesus mesmo está dizendo aqui, os autores humanos falaram pelo Espírito Santo. Eles estavam debaixo de uma influência especial do Espírito de Deus. E é isto que nós chamamos de inspiração da Escritura. É por isso que nós cremos que a Escritura é a Palavra de Deus. É por isso que nós cremos que a Escritura é inerrante. É por isso que nós cremos que a Escritura não precisa ser atualizada em tempo algum. Ela é a
palavra de Deus. É assim que Jesus via a Escritura. Ele disse aqui no verso 36, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Então, para Jesus, a Escritura tem dupla autoria. Ela é, ao mesmo tempo, um livro humano e um livro divino. Tem autores humanos que falaram da parte de Deus e sob inspiração de Deus. Era só um parêntese. Fecha o parêntese agora e voltemos para o fluxo do texto que nós estávamos vendo. Então, Jesus faz uma pergunta no verso 35, dizendo, não é corrente dizer, os escribas não ensinam que o Messias é filho de Davi? Então, como é que no Salmo 110, Davi, pelo Espírito Santo, Davi fala pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor. O que Davi falou lá no Salmo 110? Davi falou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Irmãos, é que no Salmo 110, Davi está narrando aí uma conversa de Deus com o Messias. O Deus Pai conversando com Deus Filho. Esta é a narrativa de Davi no Salmo 110. Ele está narrando uma conversa de Deus com o Messias. E ao fazê-lo, Davi dá aqui pistas que apontam para a divindade do Messias. Primeiro, Davi e o Espírito Santo, segundo Jesus, atribuem ao Messias um título divino. Disse o Senhor ao meu Senhor. A tradução da primeira palavra Senhor aí, disse o Senhor, é tradução do que a gente chama de o tetagrama sagrado, que é aquele nome impronunciável de Deus. É o nome de Deus para os judeus. São 4 consoantes, não tem vogais, portanto não tem som. A tradução para o português às vezes fica Jeová, Iavé, não é? Então, ou Javé. Então, o primeiro Senhor aí no hebraico é uma tradução de Iavé. E o segundo Senhor, no Salmo 110 aí, é uma tradução de Adonai. Então, o que está sendo dito por Davi e pelo Espírito Santo no Salmo 110 é, disse Iavé a Adonai. No português ficou tudo Senhor, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, porque Adonai é meu Senhor. E Adonai é um título que os judeus usavam para Deus. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: Davi e o Espírito Santo, no Salmo 110, ao narrar esta conversa de Deus com o Messias, atribuiu ao Messias um título divino, Adonai, meu Senhor. Portanto, aqui nós temos uma pista de que o Messias é Deus. Em segundo lugar, Jesus está mostrando aqui também que ao chamar de meu Senhor o Messias, Davi, que escreveu o Salmo 110,
está indicando que o Messias é maior do que ele. Porque, embora o Messias fosse um descendente de Davi, Davi chama esse seu descendente aqui de meu Senhor. Então, o modo como Davi se refere ao Messias, chamando-o de meu Senhor, indica que para Davi o Messias era alguém que estava acima dele, e é por isso que ele o chama de Senhor. Ao chamá-lo de meu Senhor, no Salmo 110, Davi está aqui indicando que o Messias é alguém maior do que ele. Então Jesus quer, com esta aula que ele está dando lá no templo naquela terça-feira, ele quer que eles entendam que o Messias é sim descendente de Davi. Estava correto. Mas, ao mesmo tempo em que ele é filho de Davi, ele é também Senhor de Davi. Embora o Messias seja descendente de Davi, o Messias é maior do que Davi. Então, esta é a pista que Jesus está dando. Ele é filho de Davi, mas ele é também Senhor de Davi. E em terceiro lugar, ao citar o Salmo 110, Jesus está mostrando que Deus convidou o Messias para assentar-se no trono com ele. Não é isso que diz lá no Salmo 110 e Jesus cita? Disse Davi pelo Espírito Santo, não é? Assim diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então, Jesus cita o Salmo 110 para mostrar também que o Messias foi convidado para assentar-se no trono com Deus. Irmãos, a pergunta é a seguinte: que criatura teria esse direito? Que criatura teria o direito de assentar-se no trono de Deus? Mas aqui, Davi e o Espírito Santo dizem, no Salmo 110, e Jesus está mostrando isto, que o Messias foi convidado a tomar lugar no trono com Deus. Isso significa que ele não é uma criatura. Ele está sendo convidado aqui a tomar o lugar que sempre foi dele. Sempre foi dele, o trono de Deus. Notem os termos do convite que Jesus está citando aqui do Salmo 110. Assenta-te à minha direita. Não acima, não abaixo, mas ao lado de Deus. Indicando o mesmo nível. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se despiu da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. E agora, o Salmo 110 está mostrando, e Jesus aponta isso na sua aula naquela terça-feira, que o Messias está sendo convidado a tomar o lugar que sempre foi seu por toda a eternidade. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Você se lembra certamente da oração sacerdotal de Jesus. E você se lembra que Jesus fez esse pedido: Pai,
glorifica-me agora com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Lembra o que Jesus disse lá em João 16, 28? Ele diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disse o Senhor a meu Senhor. O Cristo encarnado está sendo agora convidado a tomar o lugar que sempre ocupou antes da sua encarnação. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então Jesus está apontando para o Salmo 110. Está mostrando que o Messias é Deus. Porque Davi e o Espírito Santo dá a ele um título divino, Adonai. Está mostrando que ele recebeu o convite para assentar-se à direita de Deus, onde ele sempre esteve por toda a eternidade. Mas Jesus está mostrando mais. Está mostrando que o Messias não apenas recebe um convite, mas ele recebe uma promessa. Vejam aí no verso 36, final do verso 36. Jesus, citando o Salmo 110, mostra que o Messias recebeu o convite: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, além do convite, ele recebe também a promessa de que os seus inimigos seriam colocados debaixo dos seus pés. Além da promessa além do convite para assentar-se no trono, há também uma promessa de vitória sobre os inimigos. Mas notem que a pista que Jesus está dando, preparando-os para os acontecimentos de sexta-feira, a pista que Jesus está dando a respeito da vitória do Messias sobre os seus inimigos, deixa claro que esta vitória não será imediata. Notem o que é dito aí, meus irmãos. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Até que. Isso significa que não acontecerá imediatamente. Até que indica que há um espaço de tempo entre o assentar-se à direita de Deus e subjugar os inimigos debaixo dos pés. Até que. Então há um hiato, há um espaço temporal entre a entronização do Messias e a sua vitória final. Assenta-te à minha direita, até que concluamos todo o trabalho de subjugar os inimigos. Não foi isso que nós lemos no texto que usamos hoje para o momento de contrição? 1 Coríntios 15? Não é isso? Paulo disse lá que convém que ele reine, 1 Coríntios 15, 25 e 26, convém que o Messias reine até que haja
posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, meus irmãos, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, Jesus assentou-se à direita de Deus, de onde já reina. E Paulo diz: convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, irmãos, os judeus contemporâneos de Jesus esperavam que o Messias haveria de trazer libertação política para a nação de Israel. Eles esperavam libertação imediata. E aqui Jesus está preparando eles para os acontecimentos da sexta-feira. Jesus está mostrando que a libertação não virá nos termos esperados por eles. E os acontecimentos da sexta-feira seriam acontecimentos decepcionantes para eles. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando pistas a respeito da pessoa e da obra do Messias. Ele está preparando os seus contemporâneos para os acontecimentos da sexta-feira. Na sexta-feira, eles verão o filho de Davi sendo humilhado, maltratado. Na sexta-feira, eles verão o filho de Davi sendo cuspido, açoitado e ferido. Na sexta-feira, eles verão o filho de Davi, aqueles que eles achavam que iam libertar a nação do jugo romano, sendo crucificado e morto pelas mãos dos romanos. E isto seria um balde de água fria na esperança deles. Por isso Jesus está aqui chamando a atenção deles para o Salmo 110. Por isso Jesus está lembrando a eles aqui que o Messias é sim o filho de Davi, mas o Messias é também o Senhor de Davi. Porque Davi falou lá no Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que, no momento oportuno, eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, Jesus está lembrando aqui que o Messias haverá de subjugar os seus inimigos, que o Messias haverá de ser o Messias vencedor, mas que isso não seria imediatamente. O Messias é homem. Isso vai ficar claro na sexta-feira. Ele é homem, mas também é Deus. Ele foi convidado para tomar de novo o seu lugar no trono do universo. A promessa de vitória sobre os inimigos continua de pé, mas não será já. Portanto, não há motivo para frustração, não há motivo para desânimo. É isso que Jesus está dizendo aos seus contemporâneos. O Messias está no trono, tem toda a autoridade nos céus e sobre a terra, e os inimigos serão subjugados, com toda a certeza. Porque Deus prometeu, e Ele está cumprindo tudo exatamente como planejou e prometeu. Os acontecimentos da sexta-feira, por mais desanimadores que sejam, é parte do script.
É isso que Jesus está ensinando aqui. Irmãos, eu termino lembrando a você o seguinte: o que é que nós podemos aprender e de que maneira podemos aplicar essa passagem a nós hoje? Com base nessa passagem, eu gostaria de dizer o seguinte: se você estiver seguindo a Jesus com a expectativa de não ter problemas temporais, se você estiver seguindo a Jesus apenas pensando na solução dos seus problemas temporais, se você estiver seguindo a Jesus porque você deseja ter um bom emprego, boa saúde, prosperidade financeira, sucesso na vida, eu quero avisar a você que a sua caminhada cristã pode acabar em decepção. Pode acabar em frustração. Eu sei, a Bíblia diz que os justos herdarão a terra para sempre. Isso é promessa. Mas convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Os justos herdarão a terra. Mas essa promessa não é para agora. É para quando ele voltar, depois de subjugar todos os seus inimigos. O último a ser vencido será a morte. Enquanto isso, você mesmo seguindo a Cristo poderá ficar desempregado. Poderá sentir a dor amarga do desemprego. Você poderá ficar doente. Corona pode pegar você, pode, mesmo sendo seguidor de Jesus. Você poderá perder bens, entes queridos. Você poderá, inclusive, passar pela morte. Mas quando coisas ruins acontecerem com você, quando a vida tomar um rumo assustador, quando o desemprego bater à sua porta, quando a enfermidade alcançar você, você deve se lembrar de que o filho de Davi é também o Senhor de Davi. Você deve se lembrar que ele recebeu o convite para assentar no trono do universo. E ele recebeu a promessa de que todos os inimigos dele, que são também nossos inimigos, serão colocados debaixo dos pés dele. Então, isso vai dar esperança para você, vai recobrar o seu ânimo, mesmo tendo ainda que enfrentar esses inimigos que não foram subjugados pelo Senhor. Nunca se esqueça, o filho de Davi é também o Senhor de Davi. Que Deus nos ajude a crer nesta verdade, a crer que o nosso Redentor é homem, mas o nosso Redentor é Deus. Ele tem todo o poder, ele tem todo o controle de todas as coisas. Ele morreu, ressuscitou, reina, voltará e estabelecerá novos céus e nova terra. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e celebrar a vitória do nosso Redentor, tomando os elementos da ceia conforme ele mandou celebrar. Quando Jesus mandou celebrar a Santa Ceia, era para que nós nos lembrássemos da vitória dele que já aconteceu e será manifestada de maneira inequívoca a todos os olhos. Oremos. Obrigado, Senhor,
por nos lembrares hoje de que o nosso Redentor é sim homem como nós. Ele é um descendente de Davi. Ele é alguém sujeito e foi sujeito às dores, aos sofrimentos, às apreensões e aos temores de todo e qualquer ser humano. Mas muito obrigado, porque hoje fomos lembrados de que ele não é apenas filho de Davi, ele é o Senhor de Davi. Ele está à tua direita, reinando, governando o universo e aguardando que os inimigos sejam subjugados, colocados sob os seus pés. E muito obrigado pela certeza de que ele haverá de vir para consumar a obra que começou, estabelecer novos céus e nova terra, e a fim de estar conosco em glória para todo o sempre. Muito obrigado pela esperança do Evangelho. Ajuda-nos em meio às nossas lutas, ajuda-nos em meio aos nossos temores, ajuda-nos em meio ao sofrimento deste mundo mau, nos lembrarmos sempre de quem é o nosso Redentor. É filho de Davi, mas é Senhor de Davi. É homem como nós, mas é Deus, Senhor e Rei, que reina para todo o sempre. Nós louvamos e bendizemos por esta esperança maravilhosa do Evangelho. E obrigado por podermos celebrar a vitória dele e nos lembrar de que é só uma questão de tempo e celebraremos na companhia dele, fisicamente, outra vez. Muito obrigado por tomarmos estes elementos e que eles sejam usados pelo Senhor para nutrir a nossa fé, para aumentar o nosso amor e para firmar a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.